Eu queria convidar o meu pai, que é o meu progenitor espiritual e também progenitor físico. Ele vai estar ministrando a palavra hoje. Para nós é uma honra recebê-lo aqui na nossa casa. Queria convidá-lo. Você tem liberdade, está em casa. Amém. Estão me ouvindo? Não. Então. Graça e paz, queridos, é bom estar com vocês e poder partilhar especialmente dessa palavra nesse dia. Eu creio que isso tem muito de valor para nós, mas vou dar um spoiler já, né? O Felipe conversou comigo um pouco sobre a série, eu entendi uma coisa e agora eu vi que é um pouco numa outra direção, mas eu creio que Deus quer nos levar a trazer realmente sobre como encarar e como ver o evangelismo. Eu creio que como igreja, nós nascemos também para isso. E muitas vezes nós perdemos de vista isso. E eu quero ler com você um texto de 1 Pedro 2, de 4 a 12. E eu tive cuidado de pegar o texto na versão da mensagem. Depois eu quero partilhar com você alguns tópicos, mas na versão da NAA. Então venha comigo para o texto em 1 Pedro 2, de 4 a 12, na versão da mensagem. Ela é muito clara e ela dá algumas dicas bem interessantes que eu e você precisamos estar afinando na nossa história, na nossa vida. Veja só aquele que fez a paráfrase da mensagem trouxe isto, olha só: bem-vindos à pedra viva, à fonte da vida. Os pedreiros olharam para ela e a desprezaram, mas Deus lhe deu um lugar de honra. Apresentem-se como pedras para a construção de um santuário cheio de vida, em que servirão como sacerdotes, oferecendo a Deus vidas aprovadas por Cristo. As Escrituras dizem: vejam, estabeleçam uma pedra em Sião, uma pedra de canto em lugar de honra. Quem tem essa pedra como base nunca irá se arrepender. Para quem confia nele, ele é a pedra de que podemos nos orgulhar. Mas para aqueles que se recusam a confiar nele, a pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal pedra de fundação. Para quem não confia, ela é uma pedra de tropeço, uma rocha bloqueando o caminho. Eles tropeçam e caem porque se recusam a obedecer como foi predito. Mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Amigos, este mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Vivam uma vida exemplar entre os descrentes para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então eles serão conquistados para o lado de Deus e estarão lá para participar da festa quando Ele vier. Feche os teus olhos. Pai, nós pedimos que de fato o Senhor possa pelo Teu Espírito ministrar o nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz e queremos Teus conselhos, Senhor. Portanto, que nenhum impedimento, nenhum obstáculo, Senhor, possa se interpor entre nós e o Senhor. Então fala conosco nesse tempo e nos convence, nos leva, Senhor, a essa visão tão tremenda e maravilhosa da igreja que o Senhor está edificando. Nós clamamos isto, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Como nós podemos nos tornar uma comunidade que vive o poder da ressurreição de Jesus e a esperança? Quando nós falamos sobre proclamar, você não vai proclamar outra coisa para as pessoas senão o poder da ressurreição, que pode transformar a vida de uma pessoa,
e a esperança que todas as pessoas que vivem sem Jesus estão usufruindo, se isso é alguma coisa para se usufruir, né? Agora há pouco nós vimos algumas pessoas entregando suas vidas a Jesus. Nós temos experimentado constantemente isso em nossa comunidade. E que coisa incrível é isto. Às vezes eu falo com o povo lá, você não tem a dimensão, você não se recorda do que aconteceu com você. E esse texto do apóstolo Pedro, ele vai falar sobre todas estas coisas e inclusive sobre sermos essas testemunhas. Como nós podemos nos tornar um motivo, um tipo de movimento e força que os vizinhos, as pessoas daqui da cidade, olham para a onda dura e dizem, o que é que aconteceu com esse povo? O que é que eles têm de diferente? O que está acontecendo com a vida deles? Quando eu olho para a palavra de Deus e me lembro do Senhor Jesus dizendo a respeito dos seus discípulos, Ele mesmo disse que eles seriam conhecidos pelo amor que eles tinham entre eles. E aqui eu começo a falar sobre como nós vamos evangelizar. É verdade que você precisa falar, mas não tem como você falar se você não viver. O viver vai ser o calço, vai ser o fundamento daquilo que você vai falar. Pedro vai falar sobre isso e eu quero conversar com você sobre 3 aspectos que eu vejo aqui nesse texto. Ele mostra como nos movermos em direção à visão de Deus para a igreja. Quando você viu ali a leitura que eu fiz na mensagem, ela não vai usar algumas expressões que nós usamos. Então eu queria falar sobre essa primeira forma de ser o novo tipo de comunidade que Deus quer estabelecer. Porque a comunidade que Deus quer estabelecer, ela não se compara ao que nós ouvimos falar de Israel no Antigo Testamento. Não se compara aos povos pagãos e às suas religiões. É algo totalmente diferente. Eu creio que, num sentido histórico, nós podemos olhar para as nossas origens. E aí eu creio que você entende o que eu quero dizer. Nós somos católicos, nós somos apostólicos, nós não somos romanos. Mas essa igreja que nasce em Jerusalém vai passar por momentos em que ela precisa necessariamente de voltar ao caminho. E hoje eu olho para a igreja e vejo que em muitas situações também precisamos estar retomando o caminho. E olha só o que diz aqui em 1 Pedro 2, de 4 a 5, e eu quero considerar isso como a natureza reunida da igreja, o primeiro aspecto que eu quero trazer para você. Nós não vamos ser uma igreja de testemunho, nós não vamos ser uma igreja de proclamação, sem nós sermos uma igreja que tem essa natureza de Deus. Você já viu um pouco sobre isso lá atrás, mas eu quero reafirmar isso com você, para que nós entendamos como é que o nosso testemunho e a nossa proclamação vai acontecer. Olha só o que diz aqui, agora eu quero ler então na NAA. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, e aí é eu e você, somos nós, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então a primeira forma que Pedro diz que nós precisamos tomar para nos tornarmos essa comunidade que vive esperança e poder da ressurreição, é sermos uma comunidade, eu até tentei usar um outro termo para explicar para você, mas uma comunidade reunida. A igreja reunida, a comunidade reunida, ela é um sinal visível do Evangelho. E quando eu estou falando isso, eu acho que você entende o que eu estou dizendo. Não é só quando você se reúne aqui no domingo. A comunidade, ela é... Eu me lembro de uma expressão que na denominação nós usávamos muito, no seminário eu aprendi muito, mas eu não gosto dessa expressão, mas ela é a melhor explicação. A comunidade mística não se manifesta tão somente aqui dentro desse espaço, mas mesmo quando você está lá no trabalho, lá na universidade, lá na escola, a igreja está lá, você está lá como igreja, você não é individualmente igreja, é isso que você tem que entender. Por isso que o apóstolo Pedro está dizendo que nós somos pedras, que ele está edificando. Então, tire da sua cabeça agora a sua individualidade, ela morreu quando você conheceu a Jesus. Agora ele está edificando
um corpo para si, uma casa para si. E eu e você fazemos parte disso. Então, quando você está lá na sua faculdade, embora você não esteja lá com a onda dura toda, você está lá como parte da igreja de Jesus, você é a manifestação do reino de Deus. E como disse o pastor Lipão, isso não tem a ver tão somente com onda dura, não tem a ver somente com Joinville, não tem a ver somente com o Brasil. Isso tem a ver com tempos e eras, lugares os mais diversos, a manifestação do poder de Deus e o interesse de Deus em edificar um corpo, um povo para si. Talvez a dúvida ainda fica, né? O que é que o pastor está querendo dizer com isto? Uma imagem que se tinha muito na igreja, eu falava muito sobre isso, né? Muitas pessoas tinham uma ideia, e talvez até hoje tenham também, da igreja como um clube, né? Eu vou no final de semana no meu clube. Só diferencia algumas coisas, mas sabe, clube é muito diferente da igreja. Uma reunião como um clube, as pessoas têm seus interesses, motocicleta, selos, né? Lá atrás tinha negócio de selo, agora não tem mais selo, mas selos, viagens, sei lá. As pessoas se reúnem porque gostam de alguma coisa. A ideia é mais ou menos essa: você é como eu sou como você, então vamos formar um clube. E assim o clube é formado, e aí você vai junto com um monte de gente fazer aquilo que você gosta de fazer, com alguém que gosta de fazer o que você faz. Isso se compara à igreja? A igreja é completamente diferente de um clube. Se você pensar nesse auditório onde nós estamos, até você pode dar uma olhada para os lados aí para imaginar, olha para as pessoas que você está vendo aí. Há algumas semelhanças aqui, mas na maioria das vezes, as igrejas, e essa não é diferente, são formadas por tipos de pessoas totalmente diferentes umas das outras. Então é muito diferente de um clube. Pense o que constitui os limites de uma igreja nesse sentido. Não há fronteiras étnicas. E aí eu estou fazendo o chão para você pensar, Pedro está fazendo o chão para você pensar na proclamação, porque ela quebra as fronteiras também. Então não há fronteiras étnicas. Na verdade, eu me lembro até que eu gostava muito da ideia, eu me lembro de um tempo na comunidade lá que eu ficava sonhando e pedindo para Deus: Senhor, manda alguém asiático para esse lugar. Não tinha negros na comunidade, eu falava: manda negros para cá, Jesus. Porque nós queremos ser o corpo do Senhor, nós queremos ser a família do Senhor, com gente de toda raça, tribo e nação. Às vezes nós não pensamos isso, mas não há uma fronteira étnica aqui, não há limites políticos. Algumas pessoas nesse auditório, eu sei que agora vem uma coisa bem controversa, né? Votaram em Bolsonaro e outros votaram em Lula, mas nós continuamos sendo igreja de Jesus, continuamos sendo o corpo de Cristo. Eu me lembro que isso foi uma grande inquietação lá na comunidade. Eu disse exatamente isso: eu não concordo com muitas coisas que você pensa, mas você ainda continua sendo meu irmão, porque eu não sou unido pelo que você pensa e o que eu penso, eu sou unido pelo que Ele fez a nós. Então não há fronteiras econômicas, não há limites baseados em afinidades. Nem todo mundo gosta de motocicleta, de viagem, e tem muita gente que não gosta do Palmeiras, graças a Deus, eu também, mas me respeitam, né? Você vê que o meu filho é um santo, né? Fiel até a morte, né? Como eu. Então, se você pensar sobre isso, a onda dura é composta de pessoas que são diferentes umas das outras, exceto uma coisa, e Pedro diz: que coisa é esta? É o que nós vamos estar conversando aqui. A igreja reunida, ela é um sinal do Evangelho. Por isso, para onde você vai, como eu falei, para o trabalho amanhã de manhã, ou para a academia, quem sabe amanhã de manhã, não interessa. Aonde você for, você jamais vai estar desconectado da família que se reúne aqui. A menos que você esteja frequentando uma religião, a menos que você esteja frequentando um clube. Mas se você pertence a Jesus, aonde você for, a igreja vai. E não vai na sua individualidade, vai na coletividade. Sobrenatural, pastor Felipe falou sobre isso, vocês já ouviram sobre a sobrenaturalidade disso. Então, por que isso?
Como eu disse, nós somos sinais individuais, pedras, mas como igreja reunida nós somos edifício. Ele nos chamou como pedras, mas agora Ele está edificando, e cada um de nós agora é colocado no seu lugar dentro desse corpo. O corpo reunido demonstra o Evangelho e a glória de Deus, de forma como nenhum outro organismo no mundo pode fazer. A maioria de nós, como eu disse, não é semelhante. Alguns de nós discordamos totalmente de questões políticas, econômicas, como eu falei, mas a igreja reunida é um sinal visível de que o Evangelho de Jesus se estende por todas as fronteiras. Quando Joinville olha para a Londa Dura, o que será que Joinville espera? Ou o que será que Joinville diz? Eu creio que nós gostaríamos de ouvir o que no mundo é forte o suficiente para fazer todas estas pessoas deixarem de lado as suas diferenças. Você acha que não? Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Como que vocês conseguem conviver assim? Pessoas muito diferentes. Algum tempo atrás, um rapaz se converteu lá na comunidade. Ele estava com muitos problemas financeiros, problemas na família. Ele estava envolvido em drogas. Aí ele se converte. E Deus traz um impacto na vida daquele rapaz. Ele ouviu do Evangelho através de um irmão da igreja, testemunho. Ele conhecia aquele rapaz e sabia que ele era um homem temente a Deus. Ele olhou para ele e o que ele falou fez efeito na vida dele por causa da vida que aquele rapaz tinha. Ele se converte. Ele começa a resolver os problemas familiares, a empresa dele começa a reagir, e então ele começa um GP na empresa dele. E ele estava tão tomado de Deus, que ele saía pela vizinhança fora convidando quem quisesse para participar. Eu me lembro que foi um rapaz lá, aliás, foram muita gente estranha, só para você saber, o nome conhecido desse GP entre nós é o GP do crime. Aí tem 171, eles são conhecidos pelo número, né? Alguns iam até de tornozeleira para o GP e tinham que voltar mais cedo, não podiam vir na igreja porque saía do espaço deles, né? E eram denunciados, tal, todas essas coisas. Mas o legal disso aí é que eles eram impactados pela vida daquele irmão, pela vida que ele tinha e pelo amor que ele tinha a Jesus. Ele era o dono da empresa, a empresa estava prosperando, mas eu lembro de muitas vezes ouvir falar, eu estive no GP dele uma ocasião, e ele levou um cara que estava na rua lá, ele foi lá, passou lá, olha, vem aqui, vem ouvir de Jesus. Ele convidava seus amigos, seus parentes, para que conhecessem o Salvador. Eu creio que Joinville quer saber o que é que há de fantástico nesse lugar, que as pessoas conseguem viver dessa forma, mesmo sendo tão diferentes. Talvez a resposta que você poderia dar para essa cidade é: somente a bondade de um Deus poderoso nos levou a cada um de nós ao arrependimento. Somente a misericórdia e o amor de Jesus poderia quebrar a parede divisória entre nós, entre judeus, gentios, entre brancos e negros, entre sulistas, nortistas, nordestinos, bolsonaristas e petistas. Todos nós viemos a Ele. Nós estávamos cantando aqui sobre Ele. Nós lemos algumas coisas sobre Ele. Nós viemos aqui por causa dEle, como um sinal do Evangelho. Eu me lembro de uma leitura que eu fiz nessa semana, Verdadeira Comunhão, de Art Katz, e ele escreve o seguinte: nossa comunhão com Deus, relacionamento vertical, não será mais profunda do que nossa comunhão com os irmãos, relacionamento horizontal. Essas duas realidades são proporcionais e interdependentes. Uma não ocorre sem a outra. Eu sei que eu lembro quando eu li isso aqui, eu falei, mas isso aqui cheira heresia. Mas depois eu comecei a pensar no que o próprio João falou lá na sua primeira carta. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, então você não conhece a Deus, você está mentindo. Você vai para muitos outros textos da palavra e você vai ver a importância que Deus dá à igreja, como família que nós somos. Então, esse é o chão de uma igreja que quer ser sacerdotal.
a importância da nossa comunhão como santos. Vocês vão receber o Douglas Gonçalves aqui, eu estava lembrando do livro dele, Sou Nós. É isso aí, nunca sou eu, nunca é você, sou nós. Sou nós. A igreja é eu e você e nós juntos sempre, com Jesus, sempre sendo edificado por eles. Então, a natureza reunida da igreja. E o segundo aspecto, que eu creio que vai ser o centro daquilo que eu quero falar, por causa da situação da série que vocês estão participando, eu queria falar sobre a missão sacerdotal da igreja. Porque existe uma missão. Você não se converte a Jesus simplesmente porque você estava com dor de barriga e alguém orou por você e agora você gosta de Jesus porque ele curou a sua dor de barriga. A nossa salvação vem por motivos muito mais profundos e tremendos. O próprio Pedro fala que nós fomos constituídos sacerdotes para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós nascemos de novo. Eu sei que você conhece muitas pessoas no seu trabalho, você conhece muitas pessoas na faculdade, mas ouça, entenda isso. São amados seus, queridos seus, mas se eles não conhecerem a Jesus, absolutamente eles não podem e não têm o destino que você tem. E isso deve despertar nosso coração também, no sentido de que eles só poderão saber se nós proclamarmos, se nós anunciarmos. Veja o que diz o texto então aqui. Eu vou ler os versículos 5 e 9 do capítulo 2, eu pus o 11, mas eu não vou ler ele não. O 5 e o 9, também vocês como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Que coisa maravilhosa que nós somos edificados casa espiritual, mas há um motivo para isso, para serem sacerdotes santos, ou sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Versículo 5, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa é a segunda forma como nós podemos nos tornar essa igreja incrível que Deus está edificando. A missão sacerdotal. E é interessante que Pedro não diz aqui, você tem um sacerdócio. Ele diz, você é um sacerdócio real. Isso é muito diferente. No mundo em que Pedro vivia, e onde ele escreveu, cada nação tinha no centro da sua vida nacional, a sua vida religiosa. Pegue o raciocínio agora, preste atenção no que eu vou dizer. Praticamente todas as culturas contemporâneas a Pedro tinham um senso do divino, ou de Deus. Todos entendiam que havia um abismo entre Deus e as pessoas. Interessante isso, né? Isso significa que no centro de cada cultura estava templo, sacerdotes e sacrifícios. Você pode repetir comigo isso? Templo, sacerdote e sacrifício. Essas coisas estavam presentes naquelas religiões pagãs contemporâneas a Pedro. O templo era o lugar sagrado onde o divino habitava. Os sacerdotes eram as pessoas santas que conectavam o povo com o divino. E os sacrifícios eram as oferendas sagradas que fechavam esse gap, essa separação entre o divino e o povo. Toda cultura tinha isso. Então vem o cristianismo. Naquele contexto. E adivinhem o que o cristianismo não tem. Não tem templo, não tem sacerdócio, não tem sacrifícios. Para a cultura deles. Os romanos, é muito interessante você estudar a história, especialmente o período dos pais da igreja, Justino Mártir. Eles tinham que se defender diante do imperador, porque o imperador pensava que eles fossem ateus. Eles pensavam que nós fôssemos ateus. Olha só que coisa.
E eles tentavam convencer o imperador de que eles não eram ateus. Por quê? Porque eles não tinham templo, não tinham sacerdotes, não tinham sacrifícios. Então como eles poderiam adorar, ter paz com o divino e sem estas coisas, sem essas três coisas? Eu quero vir com você e fazer lembrar algumas coisas aqui. Você se lembra do Senhor Jesus? Eu destruirei este templo e em 3 dias eu levantarei. Todos estavam pensando no templo, e alguns pensavam no templo no ano 70, quando ele é derrubado pelos romanos. Mas Jesus não estava falando sobre isto. Ele estava falando sobre Ele mesmo. Então, quando se perguntasse onde está o templo, e hoje eu e você podemos responder também, Jesus é o templo. Onde estão os sacerdotes? Jesus é o nosso sumo sacerdote. E é aquele que entrou diante de Deus em nosso nome de uma vez por todas, como afirma o autor da carta aos Hebreus. E onde estão os sacrifícios? Jesus é o nosso sacrifício. Ele foi entregue por nós. Jesus é o templo supremo, é o sumo sacerdote, é o sacrifício final que encerra todos os sacrifícios. E porque Ele passou a residir em nós, pela fé, nós somos todos templos, somos todos sacerdotes. Lembra? Não é que eu tenho, Ele me constituiu, eu sou. Jesus nos constituiu. Agora, aí é que vem a questão que nós temos para nós hoje. O que significa então ser um sacerdote? A grosso modo, quando nós falamos de sacerdote, especialmente olhamos a figura do sacerdote no Antigo Testamento, nós nos lembramos dele como um intercessor mesmo, como a mesma figura que os pagãos tinham. O intercessor. Alguém que intercede pelo povo diante de Deus. Mas, nessa nova aliança, eu e você nos tornamos sacerdotes. Como pastor eu acho muito engraçado e fico muito irritado, talvez. Algumas pessoas, sacerdote chegou. Como assim? Somos nós todos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes da parte de Deus. E temos uma missão como sacerdotes. Eu quero resumir em cima do que o texto mesmo fala. A primeira delas é proclamar a verdade do Evangelho com coragem. Quando ele fala de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, passa primeiro pela proclamação que ele está falando ali, da declaração do Evangelho. O que nós ouvimos aqui com o pastor Lipão, deixa eu falar para você isso, é o que você tem que fazer em todo lugar que você vai. Não está errado ele fazer aqui, não está errado nós fazermos na igreja, nós fazemos lá na nossa comunidade. Mas sabe, isso é o que eu e você temos que fazer em todos os lugares. É muito mais fácil você alcançar o perdido com ele lá na casa dele, ou perto da casa dele, ou no seu trabalho, do que você dizer para ele, você venha para a minha igreja para conhecer a Jesus. Essa é uma coisa que eu e você temos que convir, é assim, mais fácil. E Jesus não disse para que nós conversássemos com as pessoas e disséssemos para ela, vinde à igreja. Não, ele disse para nós irmos ao mundo e proclamarmos às pessoas a salvação. Então proclamar a virtude tem a ver com ir também, tem a ver com abrir a minha boca e declarar o Evangelho, declarar a salvação que há em Jesus às pessoas, proclamar as virtudes. Mas não é só isso, não é só proclamar a verdade, é encarnar a verdade. Se você lembra da leitura que eu fiz na versão da mensagem e depois também na versão da NAA, o texto diz ter uma vida exemplar. Pedro diz que devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e ser sacerdote nesse sentido, significa viver confiantemente na luz, ao ponto de poder proclamar nas trevas a luz. E aí eu me lembro da própria expressão a respeito do Senhor Jesus: a luz resplandece nas trevas, e as trevas
não prevalecem contra ela. Ei, você é um farol de Deus por onde você vai. Lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá na sua repartição pública, no seu esporte, você é uma luz a ser irradiada sobre a vida das pessoas, iluminar, trazer a graça de Jesus sobre elas. É verdade que você precisa proclamar, como eu falei, e isso você tem que fazer. Mas, lembra, você precisa ter um chão que te possibilite proclamar o que você vai proclamar. Você tem que ter uma vida. Lembra quando eu falei daquele rapaz, o nome dele é Elton? O Elton tinha uma vida, aliás, o rapaz que proclamou ele tinha uma vida que chamava a atenção do Elton. Então o Elton quis ouvir o que ele queria dizer, pelo testemunho de vida que ele tem. Então, num sentido, todos nós como sacerdotes devemos confrontar as trevas com a luz. É como você entrar num porão, apertar o interruptor e acender a luz daquele lugar escuro, e todas as trevas vão ser dissipadas. Então, eu e você precisamos proclamar. Pedro diz que para proclamar corajosamente, nós temos que viver lindamente a verdade. Olha o que diz aqui, o versículo 11 a 12. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar. Você se lembra que lá ele falou sobre a proclamação falada, agora ele está falando sobre a proclamação vivida, ou sobre a expressão da verdade. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Na mensagem está assim: viva uma vida exemplar entre os descrentes, para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Ou seja, mantenha uma conduta exemplar. Esta palavra no grego é kalos, e ela significa exatamente isso, lindo de se ver. Então seria ter uma vida linda de se ver. Os últimos tempos têm sido tempos bastante complicados. Eu não sei se isso acontece, talvez acontece só na comunidade Siloé, não acontece aqui, né? Mas de vez em quando a gente vê alguns irmãos não tem um testemunho, eles têm um testemunho. E eu fico pensando das pessoas que os conhecem, como é que vai ser? Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu tive. Eu era pastor em Santo Antônio da Platina, eu estava andando na rua, aí eu encontrei um rapaz, comecei a falar do evangelho, ele até se converteu mais à frente, mas eu comecei a falar para ele e tal, de Jesus, e ele falou: o senhor é pastor daquela igreja lá? Sou. Fulano de tal, frequenta lá? Frequenta. Eu pensei, agora é a conexão, né? E agora eu vou poder caminhar aqui na proclamação. Então, sim, ele frequenta, ele é membro lá. Pastor, então eu não quero nem ir na sua igreja, porque o cara é terrível. Caramba! Deus nos livre disso, meus irmãos. O seu coração precisa ser quebrantado o suficiente, não por causa da proclamação que você vai fazer, mas por causa do Salvador que você tem. O Salvador que você tem merece. Você não merecia a salvação que Ele te deu, mas Ele merece a sua gratidão, merece a sua obediência, no sentido de viver uma vida de santidade que expressa a glória dEle e manifesta a glória dEle para outras pessoas. Então a proclamação da luz, na escuridão nesse sentido, é um ministério que transforma, a luz resplandece nas trevas. Então a vida amorosa e humilde que o Evangelho quer desenvolver em mim e em você, eu falo sobre isso, eu fico até pensando, é uma coisa que às vezes a gente não gosta de falar, né? Mas é isso mesmo, Deus quer nos fazer humildes e amorosos. Ele quer transformar a nossa vida, sim. Se nós não somos quebrantados, não podemos vê-lo, lembra? Então é necessário sermos humildes. Você tem que ter uma vida bonita e atraente diante daqueles que não conhecem a Jesus. Ouça, a igreja não é chamada apenas para falar a verdade. Eu conheço muita gente que sabe proclamar o Evangelho com uma qualidade incrível, habilidade incrível,
Mas nós não fomos apenas chamados para falar a verdade, nós fomos chamados para amar a verdade e para viver a verdade. E se o seu estilo de vida, como membro da Onda Dura, é apenas estimulante, apenas chocante, você está em falta. Você está em falta. Se você é extremamente atraente para todas as pessoas, mas sua fé nunca causa uma resposta transformadora na vida de outras pessoas, você não está sendo efetivo no seu testemunho e na sua vida diante de Deus. São os dois. A Onda Dura e você deve causar uma resposta transformadora enquanto anuncia a verdade. E devemos provocar uma resposta quebrantada, porque a forma como proclamamos a verdade é exemplar, é bonita de se ver, é atraente, atrai as pessoas a Jesus. Precisamos falar, mas temos que ter uma vida para falar, porque daí o nosso testemunho vai ter efeito sobre a vida das pessoas. Então, há uma natureza reunida da igreja, há uma missão sacerdotal e por fim há uma graça dada à igreja. Eu quero colocar isso para reforçar esse sentimento dentro de você, do que Pedro disse para mim e para você aqui. Nós estamos sendo edificados. Edificados. Olha o que diz o versículo 10 na versão Viva: antes vocês sabiam muito pouco da bondade de Deus, agora a própria vida de vocês foi mudada pela bondade de Deus. Quem experimentou a bondade de Deus aqui nesse lugar? Quem experimentou a bondade de Deus? Quem tem experimentado a bondade de Deus? Há um texto que mexe o meu coração, foi o primeiro texto da Bíblia que eu memorizei na minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, Ele persegue-nos. Pedro vai interpretar isso, ou melhor, a NAA vai interpretar dessa forma. Antes, e aí tem uma coisa muito diferente. A Viva tem uma forma bem interessante de entender, é fácil de entender. Pedro vai trazer uma coisa que coloca para nós uma dúvida. O que é que ele está querendo dizer com o que ele diz na versão que é a versão que deve ser reconhecida, né? A NAA é essa versão. Olha só: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. O que é que Pedro está querendo falar com isso? Ao que Pedro está se referindo? Então nós somos as pedras que Deus está edificando. Então agora nós somos povo de Deus, nós não éramos. O que é que Pedro está querendo dizer com isso? Pedro está se referindo a Oséias. Deus chama o profeta Oséias para trazer uma palavra ao povo de Israel a respeito de como Deus via Israel. E para o porta-voz ser eficaz, Deus dá uma tarefa a Oséias que você sabe terrível: faz com que ele se case com uma prostituta chamada Gomer. E ele amava Gomer, Oséias, mas ela foi infiel a ele. O que Deus estava querendo fazer com isso? Deus estava querendo mostrar a Israel que Israel era a esposa infiel e Deus era o marido traído. É interessante, o texto vai à frente. Gomer concebe um filho, Jezreel. Passa um tempo, ela concebe novamente agora uma filha. E no capítulo 1, versículo 6, ele narra assim, a palavra de Deus para Oséias: ponha nela o nome de Lo-ruama. Lo-ruama significa desfavorecida, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. O texto vai à frente nos versículos 8 e 9. Depois de ter desmamado Lo-ruama, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-ami, não meu povo, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Que história terrível!
Mas graças a Deus, porque a gente conhece o texto, sabe que tem o capítulo 2, tem o versículo 23, e era algo profético para Israel, estava acontecendo com Oséias, mas falava de Israel. E o que é que dizia a respeito dele? Versículo 23 do capítulo 2: semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-ruama. Nós sabemos que Deus vai fazer isso com Israel, vai espalhar Israel por toda a terra. E terei compaixão de Lo-ruama, a desfavorecida, ou seja, ela não vai mais ser desfavorecida, vai ser favorecida. E para Lo-ami, não meu povo, direi, você é o meu povo. Ele responderá, tu és o meu Deus. Esta é a promessa de Deus para restaurar Israel. Paulo, em Romanos 9, 25 a 26, se refere a esse texto de Oséias para explicar como o evangelho é para judeus e para gentios. Mas Pedro, nesse texto que eu estou lendo com você, no versículo 10 do capítulo 2, usa para explicar o que significa ser igreja. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Ouça o que eu vou dizer para você. Você não pode nem deve viver no passado, mas é muito bom olhar para trás e lembrar de onde você veio, porque muitos de nós esquecem qual era a nossa condição. Você não pode saber onde você está, nem para onde você está indo, se você não entender onde você esteve. Para entender o privilégio da nossa nova identidade em Jesus, Pedro nos convida a lembrar o que nós já fomos. Muitos de nós aqui têm o seu testemunho, todos nós temos o nosso testemunho pessoal, eu tenho o meu. Meus pais, meus tataravós eram cristãos, meus pais eram cristãos. E sabe, por muitos anos da minha vida eu achava que eu era cristão, porque a minha mãe dizia que eu era cristão. Mas eu não tinha entregue a minha vida a Jesus como meu Salvador pessoal. Agora vamos lembrar de novo da importância de um cristão que dá testemunho, fala e vive. E eu nunca vou me esquecer de um jovem que me amou. Eu era um adolescente e ele amou a minha vida. Ele me parou na porta da igreja para me desafiar a respeito da salvação. Ele me amou. Eu o admirava muito. Ele era um cara incrível. Uma pessoa que eu via o temor de Deus nele. Eu não entendia direito tudo aquilo. Mas naquele dia, Volney Faustini falou do amor de Deus para mim. E eu entreguei minha vida a Jesus. Nasci de novo. Eu era uma coisa, me tornei uma nova criatura. E é interessante se olhar e lembrar o texto que eu li. Pedro não diz que nós éramos o povo de Deus. Ele diz que nós não éramos povo de Deus. Ele diz que nós éramos povo. Você percebe a diferença? Ele não diz vocês não são povo de Deus. Ele diz vocês eram povo. Povo. Será qualquer coisa. E isso, quando a gente lembra de Oséias, ele está se referindo a Israel. Divisões, tribos, terra, idioma, nacionalidade, etnia, não valia nada. E não vale nada. Eles não eram um povo. O que Pedro está dizendo agora, nós somos povo por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Como ocorreu essa mudança? Pedro diz: antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E aqui é interessante pensar nisso. O povo de Deus se refere a como Deus nos vê e como as pessoas nos veem. Agora, a misericórdia de Deus se refere à nossa experiência pessoal e interna. Por isso que eu disse para você da diferença de simplesmente frequentar uma igreja como uma religião ou de nascer de novo em Jesus. Deus me vê como povo dele e eu reconheço a misericórdia que veio sobre mim. Eu sei quem eu era e eu sei quem Deus me tornou.
Nele eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa, eu sou um filho de Deus, eu sou amado pelo Pai. Esse versículo então move do corporativo para o individual. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então ser cristão não é apenas uma mudança de status. Por isso que é muito importante você ter consciência de proclamação. Testemunho de vida, vida linda de se ver, e você precisa proclamar, porque como crerão se não há quem pregue? E como ouvirão? Como ouvirão? Então é necessário que você fale, para que as pessoas entendam, arrependam-se dos seus pecados e se entreguem a Jesus. É preciso que isso aconteça. Ou seja, ser cristão não é apenas uma mudança de status. Passei dessa religião para outra. Eu já ouvi pessoas, eu passei para aquela religião. Nós não passamos para religião nenhuma, nós nascemos de novo, nós seguimos uma pessoa. Então é uma mudança de coração, uma mudança de mente, não de religião. Então Deus nos torna seu povo, concedendo-nos sua misericórdia. Eu quero lembrar esse texto, partindo já para o final disto. Tito 3,5 diz assim: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Ou seja, o fato de você pregar o Evangelho, o fato de você estar aqui à noite, o fato de você ler a Bíblia, o fato de você dizer no seu emprego que você é cristão, isso não te faz uma pessoa salva. O que salva você é a misericórdia de Deus. A graça de Deus é o seu amor generoso, a graça é o amor generoso de Deus para conosco, e a misericórdia é o amor restritivo de Deus para conosco. A misericórdia precede a graça e torna isso possível. Então eu e você precisamos compreender a misericórdia de Deus em relação a nós, recebendo a graça que Ele derramou sobre nós. Isso me faz lembrar uma história interessante de uma mulher viúva. Seu filho havia cometido um delito muito grave e caído em desgraça diante do imperador Napoleão Bonaparte. Então ela vai até o imperador e pede misericórdia para seu filho. E o imperador responde para ela: não, seu filho não merece misericórdia. Então a viúva diz para o imperador: se ele merecesse misericórdia, não seria misericórdia. E é misericórdia que eu estou pedindo. É isso que Deus deu para mim e para você, o que eu e você não merecemos. Então, por fim, esta nova comunidade que surge, que Deus está estabelecendo no mundo em todos os tempos, desde a sua ressurreição, ela é reunida de todos os tempos e lugares, particularmente espiritualmente hoje aqui, na Onda Dura, para ser sacerdote de Jesus, a começar em Joinville, nas cidades vizinhas, até os confins da terra. Deus quer usar você como um sacerdote, uma testemunha, um intercessor, uma intercessora, alguém que vai manifestar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz. Pastor, o que eu vou falar? O que Ele fez com você. Isso é testemunhar, não é? O que Ele fez com você. O grande desafio que fica para mim e para você, então, mostrar essa graça de Jesus que foi manifesta a nós, na vida de tantas pessoas com quem você convive, com quem você vive. Porque se para você viver o Evangelho é simplesmente frequentar uma igreja, você não entendeu o chamado de Deus para você. Ele chamou você das trevas para a luz e deu sobre você uma missão de ser uma testemunha, de ser um sacerdote que o representa. Você é um embaixador do reino dele, aonde você estiver.
A onda dura não vai no seu trabalho como igreja, nem caberia lá dentro, não é? Não vai no médico com você. Há poucos dias eu estava com a minha esposa, ela trincou o pulso, e nós estávamos numa clínica, e a Nana estava conversando com o enfermeiro, e logo começou a falar de Jesus para ele. A comunidade de Siloé não entrou toda lá dentro daquela clínica para falar de Jesus, mas a Nana estava lá, bastou. Jesus estava lá, a Siloé estava lá, a Onda Dura estava lá, a igreja de Jesus estava lá, para dizer: Jesus pode salvar a sua vida, como salvou a minha. Esse é um chamado para mim e para você. Eu oro a Deus que você entenda isso. Eu creio que esse é o grande desafio para nós pastores, diante do que Deus tem nos legado, como alguém que tem que dar consciência à igreja do chamado que ela tem, e ela tem, você tem, de proclamar Jesus em todos os lugares que você for. Eu quero orar por você, queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu imagino que você está como eu lá atrás. Mas pastor, eu não sei o que falar. Ah pastor, mas eu precisava fazer um curso, eu precisava ter alguma preparação. A preparação para a proclamação do Evangelho é conhecer a Jesus. Conhece Ele? Então conta o que você viu e ouviu na sua vida. Eu sei que muitos entre nós aqui provavelmente nunca abriram a boca para dizer a alguém sobre o Salvador. Você convidou para ir à igreja, para ir no GP, você falou que você é crente, mas você não falou do amor de Deus para essas pessoas e o que aconteceu com você. Eu quero te desafiar nesta noite a ter uma vida linda de se ver com Jesus e ser um proclamador, uma proclamadora do Evangelho àqueles que não o conhecem. Vamos orar? Se você é uma pessoa que ouviu essa palavra e você se sente desafiado mesmo no seu coração, eu fui um dia assim desafiado, e não tinha alguém para orar por mim, mas se você sente no seu coração isso e diz: poxa, eu preciso ser esse proclamador, eu preciso ser essa pessoa com uma vida linda, eu queria que você se colocasse em pé do seu lugar. Eu quero orar por você. Se você é a pessoa que diz: sim, eu quero proclamar Jesus por onde eu for, eu vou falar do amor dele aos meus amigos no trabalho, na faculdade, na rua, na academia, entre os meus vizinhos, entre os meus familiares, eu quero contar para eles que Jesus é o meu Salvador, e que Ele pode salvar todo aquele que crê. Se você quer ser esta pessoa, eu não estou perguntando se você tem coragem, se você sabe, se você quer ser, o Espírito Santo veio para fazer de você uma testemunha. Vós sereis minhas testemunhas ao receber o poder do Espírito Santo sobre você. Vamos orar? Pai amado, eu quero orar por cada irmão, cada irmã que se coloca em pé aqui. Senhor, o Senhor pode lembrar e recordar o que aconteceu comigo mesmo, Senhor, quando eu disse para o Senhor que eu queria ser essa testemunha. Deus, que a oração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor, possa ser sincera, Senhor. Talvez eles tenham receios, medos, dúvidas, Senhor, mas que tudo isso seja colocado no Teu altar, na confiança de que Teu Espírito Santo nos habilita, nos capacita. O poder do Teu Espírito Santo nos faz testemunhas. Então, Deus, que o Teu Espírito possa confidenciar a cada coração aqui, a cada irmão, a cada irmã, a testemunha que elas são, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, confidencia os seus corações, fortalece seus corações, anima-os, ó Deus, e que o Teu Espírito faça-os lembrar da decisão que estão tomando nesta noite. Senhor, nós queremos ver esse lugar e essa cidade, Senhor, tomada pela Tua glória. E ó Deus, sabemos que nós somos os meios pelos quais o Senhor vai fazer isso acontecer. Então toma a Tua igreja, Senhor, toma a Onda Dura, toma os irmãos que estão se levantando aqui, como estas testemunhas que vão invadir a cidade de Joinville, e vão manifestar a Tua glória e o Teu poder, por onde forem, Senhor. Ó Deus, realiza isso na vida deles, eu te peço, eu clamo nesta hora, Senhor. Eu profetizo sobre eles, homens e mulheres, cheios do Teu poder,
faróis que manifestam o teu testemunho por onde for, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, queridos, Deus abençoe você pode sentar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Coloque-se em pé novamente no seu lugar. Primeiro, de antemão, quero muito agradecer a vida do meu pai e pastor de uma igreja linda, a comunidade Siloé, que é a nossa igreja mãe, e é uma honra enorme ter você aqui na nossa casa e poder partilhar a palavra. Quando a gente estava construindo o tema e eu vi esse tema, eu falei, meu pai precisa falar sobre isso, porque se tem uma pessoa que me ensinou a pregar o evangelho de forma linda e viva, foi meu pai e minha mãe. Vocês já ouviram eu falando que na minha infância, meu pai e minha mãe atendiam o telefone de casa com um dizer, Jesus te ama. E não era telemarketing. Era um coração que não queria perder uma oportunidade que as pessoas pudessem ouvir falar do amor de Jesus. E eu creio em uma igreja dessa forma, eu creio em uma igreja que foi capacitada pelo Espírito Santo para anunciar as grandezas de Deus que nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na igreja não existe o clero e o povo. Na igreja todos nós somos sacerdotes do Senhor. Aonde nós vamos, o reino de Deus vai. E onde vamos, o evangelho deve ser proclamado. É lindo ver quando irmãos entendem isso. Alguns dias atrás a gente fez um jogo de futebol no Ernestão, promovido pelo Eliseu, que já jogou profissionalmente no Joinville, em outros clubes no Brasil e fora do Brasil. E antes do jogo, que o Eliseu organizou, ele colocou todo mundo numa roda e falou, pastor, dá uma palavra aí. E aí então eu pude dar uma palavra breve, nós oramos juntos, e eu fiquei refletindo como é simples isso, mas como é poderoso isso. Porque ali junto no jogo tinham outros jogadores que jogaram profissionalmente, que não caminham com Jesus, e ouviram do evangelho em um jogo de futebol. Você entende isso? E isso deve ser vivido em tudo aquilo que fazemos, de forma simples, linda, não pesada, leve, mas devemos compreender que Cristo nos chamou para anunciar o evangelho, para pregarmos o evangelho. Você crê nisso? Somos uma igreja de missionários, na verdade a igreja de Cristo é uma igreja de missionários. Jesus disse aos seus discípulos e ele diz a nós, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Talvez você não saiba, mas esse texto originalmente ele está no gerúndio, é indo por todo o mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Jesus não estava falando sobre missionários profissionais, Jesus estava falando sobre profissionais missionários, que vão para onde vão e aonde estão é lugar para proclamar o evangelho de Cristo, através de uma vida linda de viver e de ver, e através da pregação das boas novas. Amém?